Aleluia. Então, a primeira coisa que tem nessa velha tenda é um lugar de unidade. Isso é muito poderoso. E Amós 9:11 é uma palavra profética. Diga comigo, palavra profética. E se eu fosse você, olhava para alguém que está do seu lado de novo e fala: tome cuidado, porque palavras proféticas são palavras poderosas e perigosas. Elas podem mudar totalmente a sua vida de um minuto para o outro, assim como tem transformado as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. E às vezes eu olho para as pessoas e falo: vai custar tudo. Elas acham que eu estou brincando. E essa palavra profética, o profeta Amós, ele está dizendo: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei para que seja como era no passado, em outras versões, como nos dias da antiguidade. E essa é uma palavra profética que ela teve um cumprimento parcial em Atos 15. Em Atos 15, Tiago, ele se levanta e ele traz essa palavra, ele traz à memória essa palavra, e nesse momento, em Atos 15, no início da igreja, existe um cumprimento parcial, assim como o derramamento do Espírito, mas o Espírito nunca deixou de ser derramado, ele continua sendo derramado até nossas vidas, amém? Normalmente igrejas pentecostais chamam de renovo, faz um apelo, se você quer receber um renovo no Espírito. Eu já fiz esse apelo muitas vezes, mas é como nós somos imersos, mergulhados no Espírito mais profundo. E o que acontece aqui? Aleluia. Eu tenho umas anotações. Aleluia. A tenda, ela é o resultado do pacto feito pelo rei Davi. Diga comigo, pacto feito por Davi. E o que acontece? Davi recebeu a sua primeira unção. Os teólogos que estudam a vida de Davi acreditam que ele recebeu a sua primeira unção quando ele tinha por volta de 12 para 13 anos. Então, nesse período da sua vida, ele começou a fazer pactos com Deus, ele começou a gerar não apenas um relacionamento mais profundo, depois de ser ungido por Samuel, mas ele começou a falar coisas que estavam no seu coração para Deus. E ali, ainda pequeno, nós temos alguma criança aqui dessa idade mais ou menos? Se você está por aí, você tem perto de 12 anos de idade, olha para o tio aqui. Uau, eu encontrei um. Quantos anos você tem? Ótimo. Eu acho que o rei Davi tinha mais ou menos a sua idade, quando ele começou a falar coisas para Deus. Eu tenho um filho de 9 anos que já tem falado coisas ao Senhor. E é bom que Deus, ele tem uma boa memória. Então Davi, na sua primeira unção, e eu quero trazer uma trajetória para nós depois pudermos voltar a essa palavra profética. Davi, ele começa a fazer os seus votos, e todo mundo conhece a história de Davi. Ele teve seus erros, ele teve seus muitos acertos, foi muito perseguido. E eu quero falar para você, a história de Davi não é a história de alguém que nunca errou, mas é a história de alguém que nunca desistiu. Diga comigo, a história de Davi não é a história de alguém que nunca errou, é a história de alguém que nunca desistiu. E se você procurar um pastor, um ancião, e por mais que você confesse os seus pecados, eu tenho certeza que no final, se ele é um bom pai, ele não tem o culpado por inocente. Há um pessoal que precisa ser puxado a orelha nos nossos dias, mas um bom pai certamente vai perdoar o seu filho e vai falar para ele: não desista. Amém? E aqui fica um encorajamento para os mais novos. Mas Davi, de fato, eu queria que você colocasse para mim, querida, o Salmo 132, do verso 1 ao verso 5. Esses votos feitos por Davi, eles foram renovados com o passar do tempo. E quando Davi resolve trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, diga comigo, a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém,
ele começa a lembrar o Senhor dos votos que ele mesmo havia feito. E ele começa a dizer assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Teria outra versão? Ok. Uau, de todas as suas aflições, verso 2. Perdão, eu não sou tão bom aqui com essa coisa, vamos lá. Verso 1 ainda. Então aqui Davi, ele está falando com Deus sobre ele mesmo. E aqui ele já estava no início do seu reinado. Então ele lembra dos votos e ele também está falando com o próprio Deus. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Davi tinha passado foi muito perseguido. Nós temos mais de 20 aulas sobre a vida de Davi. É a matéria mais difícil que nós ensinamos. Eu poderia aqui explanar coisas que você não tem nem ideia, mas eu quero ser extremamente prático, porque eu ouvi algo do Senhor quando eu cheguei aqui nessa tarde, e eu quero ser fiel para comunicar com um amigo do noivo que está preparando a noiva. Quero ser fiel, absoluto naquilo que eu ouvi. Então estou dando só um pano de fundo para que a gente possa ter um contexto mais aprofundado. Verso 2: como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo. Então aqui ele declara que ele fez juramentos ao Senhor e votos ao poderoso de Jacó. E você sabe quando a Bíblia fala sobre o poderoso de Jacó? É porque eles estão lembrando da experiência dos céus abertos. Porque a 13 estádios de Jerusalém existe um lugar onde Jacó deitou a cabeça, e ele teve a experiência dos anjos descendo e subindo e descendo, perdão, e a experiência dos céus abertos. Eu poderia falar muito sobre isso aqui, mas eu quero depois fazer uma aplicação profética sobre alguns pontos que eu estou trazendo agora. E quais foram esses votos que ele fez desde a sua infância? Verso 3: certamente eu não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei na minha cama. Verso 4: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. E nessa hora que Davi está começando o seu reinado, ele está lembrando ao Senhor dos votos que ele fez. Alguém aqui já prometeu algo para Deus? Só eu? Deixa eu ver você.